Mas, Pedro, eu quero que você me explique agora a parte macro, como é que isso tudo está impactando a macroeconomia e o que eu tenho que prestar atenção aí nessa semana de coisas importantes, além das tarifas. Perfeito. Só um ponto em cima do dia de hoje, né? É muito interessante porque se a gente for voltar lá porque a gente estava falando, a conta que ele fez é muito baseada no déficit comercial, né? Então, o problema que ele quer endereçar aqui é diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos, né? Quando você fala tarifa recíproca, né? Não faz sentido o nome tarifa recíproca porque você não está reciproficando a tarifa em si que os outros países implementam contra você, mas sim o déficit comercial que você tem com outros países que não são necessariamente frutos de tarifas. Você tem países que têm um déficit comercial, os Estados Unidos têm um déficit comercial muito grande e impõem tarifas muito baixas contra os Estados Unidos e o contrário. Por exemplo, o Brasil levou 10% só, porque a gente é um dos poucos países que é deficitário contra os Estados Unidos, ou seja, a gente acaba importando mais deles do que a gente exporta, sendo que a gente implementa tarifas bem altas contra os Estados Unidos. Então, para você ver que o termo tarifa recíproca aqui realmente ele é um pouco contraditório, porque não é o que ele está atacando. Ele está atacando justamente os países, em grande medida, que têm maior déficit, que os Estados Unidos têm maior déficit comercial. E como isso relaciona com o que aconteceu hoje? Qual é o principal país que gera déficit comercial para os Estados Unidos? É a China, né? Que foi quem peitou ali as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Então é muito interessante a gente ver um cenário onde o Trump abaixa basicamente a tarifa de todo mundo, menos da China, que foi que ele dizendo que reagiu mal, né? Na ideia dele, a China reagiu de forma errada, e está apontando a China como exemplo a não ser seguido, né? E basicamente disse que todos aqueles que não quiserem retalhar os Estados Unidos vão ter a oportunidade de manterem 10% de tarifas em 90 dias, e isso vai ser usado também como um prazo de negociação, né? Isso vai muito naquela linha de negociação do próprio Trump, que é colocar um preço absurdo, né? Ele fala isso dentro do livro dele, né? Ele coloca, sempre na negociação, ele fala um nível muito absurdo para você acabar chegando no ponto comum que ele espera. E acho que a gente pode estar vendo um pouco disso, né? Todo mundo está na memória fresca aí a tarifa Tailândia, Vietnã, todos os países estão com tarifas acima de 30%, 40%. Há poucos dias atrás estavam se preparando para esse choque e agora, do nada, voltam para 10% e tem a oportunidade de negociar. Com certeza isso acaba sendo um grande estímulo e acho que a gente, ao longo do tempo, vai entender se isso vai ser uma coisa genial, uma loucura. Provavelmente nenhum dos dois. A resposta normalmente está no meio do caminho das duas coisas, né? Mas fato é de que a configuração ficou muito interessante, né? Do que parecia um movimento contra tarifar o mundo, agora é uma tarifa de mais de 100% contra o principal gerador do déficit comercial dos Estados Unidos, enquanto os outros estão com 10%, e a gente tem que ver o que vai acontecer nessas negociações. E até a dificuldade de negociar, né? Porque, como eu disse, tem países que fazem muito déficit contra os Estados Unidos, eles nem têm tarifas altas contra os Estados Unidos, que esses países vão ter que oferecer para o Trump. Eu também me pergunto, entendeu? Porque é muito importante entender que não é exatamente tarifa recíproca. Isso é um termo bem bonitinho que ele usou para cair bem na mídia, para poder dizer basicamente que todo déficit comercial contra os Estados Unidos é fruto de uma injustiça, que o mundo se aproveitou dele. Não é bem assim, mas a gente sabe que política cabe esse tipo de coisa e não é ele está usando isso muito bem ou muito mal, né? Vamos ver ao longo do tempo.